Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado, você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para
avançar nas tratativas pela renovação do contrato com o tricolor. A expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Hora de falar sobre Lucas Moura, fora do clássico também contra o Corinthians. Essa foi a pergunta que mais foi feita ao técnico Hernan Crespo, depois que o tricolor empatou em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo sai na frente com o gol de André Silva. O André perde outro gol incrível no contra-ataque, o Red Bull faz 1-1, o Red Bull vira e no segundo tempo o André Silva garante o gol do empate. O Crespo não gostou da insistência nas perguntas em relação ao Lucas Moura e disse, abre aspas, a parte médica é responsabilidade do doutor. Posso falar sobre o jogo sem problemas, mas não quero ser mal interpretado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Lucas Moura não joga desde 6 de maio, tudo porque bateu o joelho e desde então luta contra dores nessa região. Existia a expectativa de que ele voltasse a jogar pelo São Paulo na reestreia do tricolor depois da Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Não rolou. Também ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino e, ao que tudo indica, não enfrentará o Corinthians no sábado no Morumbis. Importante lembrar que o Lucas Moura é dono do maior salário do elenco do São Paulo, ganhando R$1.800.000 por mês. Mas não para por aí. Queria destacar a pouca presença do principal jogador tricolor na atual temporada. O Lucas soma apenas 13 dos 36 jogos do São Paulo em 2025. Isso significa que ele jogou, ou melhor, ficou de fora de 23 partidas, uma presença de apenas 36% dos jogos. Muita preocupação em relação a essa sequência ruim do Lucas Moura. E aí só uma observação mais importante ainda. O Neymar, que foi contratado pelo Santos praticamente no mês de fevereiro e também teve uma série de problemas físicos, tem o mesmo número de jogos pelo Santos que o Lucas Moura no São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Lucas tem apenas uma aparição, já o Neymar participou muito mais vezes. Só para completar em relação ao tricolor, depois do empate o São Paulo se manteve fora da zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4. 16ª colocação, 13 pontos conquistados. Se o Juventude vencesse seu jogo a menos, empurraria o São Paulo para o Z4. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time. Ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Preciso falar agora sobre o São Paulo e por consequência de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta: o tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais.
que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.